Bem, pessoal, vamos começar a última parte da aula de propriedades físico-químicas. E hoje nós vamos falar sobre a ionização, né? Nós já falamos sobre estado sólido, sobre os efeitos da solubilidade, do coeficiente de partição e finalmente vamos tratar da ionização. Bem, antes da gente começar a estudar o efeito da ionização de fármacos em relação à questão da absorção, é importante a gente lembrar e tentar reconhecer quais grupos funcionais orgânicos vão ter características ácidas e básicas. Então, quem são os principais grupos ácidos orgânicos? Ácido carboxílicos alifáticos ou ácido carboxílicos aromáticos, fenóis vão ter comportamento ácido, ácidos sulfônicos, tióis e imidas. Então, esses são os principais grupos funcionais que poderão conferir uma característica ácida aos fármacos. E em relação aos grupos básicos, né, a gente tem aminas primárias, secundárias e terciárias, né, a anilina, né, ela ligada ao anel aromático, piridina vai ter uma característica básica, grupos imidazol, tá? E esses grupos funcionais, eles não vão apresentar nem características ácidas nem básicas, ou seja, eles não são eletrólitos, então vão ser indiferentes ao pH do meio. Então, isso inclui os álcoois, os ésteres, aldeídos e cetonas. Bem, por que a gente está tratando desse tema? Se a gente for observar a estrutura química da maioria das moléculas, elas vão apresentar um grupo ácido ou um grupo básico, né? E normalmente são o quê? São ácidos e bases fracas, tá? Então, quando a gente entende que é um ácido ou base fraca, no meio aquoso, ele não vai ter uma dissociação completa como a gente observa para as bases e ácidos fortes, tá? E aí, essa ionização parcial, ela vai ser em função do pH do meio. Então, a depender do pH do meio que essa molécula estiver inserida, ela vai ter uma maior ou menor ionização. E por que isso é importante? A gente vai ver que a proporção entre fração ionizada e não ionizada de um fármaco vai ser crucial para a absorção, tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, muitos fármacos, né, vocês vão ver mesmo que a maioria ou são ácidos ou bases fracas. E no processo de absorção, esse fármaco ele pode estar em contato com vários valores de pH distinto dentro do nosso organismo, tá? Então, no estômago, a gente tem um pH mais ácido. No intestino, a gente tem um pH chegando à alcalinidade. No plasma, um pouco mais alcalino a neutro. Então, o que a gente observa? A depender da região onde esse fármaco terá que ser absorvido, esse pH do meio vai interferir consideravelmente nessa ionização e essa ionização ela vai afetar o processo de absorção. Então, primeiro, eu estou mostrando aqui para vocês, né, vocês serem capazes de recordar isso da química orgânica básica, olhar para a estrutura de uma molécula, de um medicamento, um fármaco e reconhecer, esse fármaco aqui, ele vai ter um comportamento ácido, ou esse fármaco vai ter um comportamento básico, de acordo com os grupos funcionais orgânicos que estiverem dentro dessa molécula. Bem, então, a gente tem o efeito do pH, como eu falei com vocês, no processo de ionização e sobrização das drogas, tá? Das drogas ionizáveis, que é a grande maioria. Então, os fármacos, em geral, como eu comentei, são ácidos ou bases fracas, e aí você vai ter o quê? Você vai ter um equilíbrio na solução entre a forma neutra, a forma não ionizada, e a forma ionizada. E isso vai ser definido de acordo com o pH do meio e o pKa da droga. E a gente vai discutir bastante isso. Então, a forma neutra, a forma que não tem a carga, né, a gente imagina que ela seja mais lipossolúvel, porque uma carga, seja uma carga positiva ou negativa, um ânion, um cátion, ele vai ter, não vai ter tanta afinidade com a membrana lipossolúvel, né? Então, você tem a questão da carga em si, dificultar um pouco essa permeação entre as membranas. No entanto, a molécula, quando ela está a sua fração neutra, a sua fração não carregada, sem íon, sem carga,
ela vai ser mais facilmente absorvida por difusão, através das membranas. E aí a gente já discutiu bastante sobre o coeficiente de partição. Então a forma ionizada, gente, ela precisa de um processo ativo para ser absorvida. Ela não vai ser absorvida espontaneamente, digamos assim, por osmose, por distribuição. E isso, o que vai definir essa fração ionizada vai ser o pKa desse fármaco, tá? E o pH do meio onde ele estiver inserido. Aí a gente lembrando lá da equação de Henderson-Hasselbalch, que ele mostra, né, da ionização da água, e aí a gente resumindo, né, aquilo tudo, ele demonstra a relação entre pKa de um fármaco e o pH, versus concentração da sua forma ionizada e não ionizada. Então a gente tem que, ele chegou, né, nessa equação, onde o pKa, né, do fármaco, da droga, da substância em discussão, ele vai ser igual a pH do meio, menos o logaritmo da espécie ionizada sobre a espécie não ionizada, né? Isso para fármacos com características ácidas, tá? Então, a gente, né, em cima dessa fórmula, essa fórmula, a gente apresenta diversos rearranjos possíveis. Então, vocês vão ver ela representada ionizada, vocês vão ver diversas representações. E a gente vai discutir bastante isso. Então, aqui é outro rearranjo da equação de Henderson-Hasselbalch. E aí, ele vai, né, relacionar, como eu falei com vocês, o efeito do pH versus ionização do fármaco. E aí a gente viu por que é importante, né? Na verdade, o que eu busco com essa equação? O que eu quero saber, no final das contas? A gente quer saber, num determinado pH, quanto daquele fármaco vai estar ionizado e não ionizado. Por quê? Isso vai me dar uma informação, vai me dar mais ou menos uma previsão do processo de absorção. E a absorção para a gente é muito importante, né? Porque ela está ligada diretamente com a biodisponibilidade do fármaco. Então, aqui são outros arranjos da fórmula, né? Existem diversos. Eu adotei um e vou trabalhar com ele, mas vocês podem escolher desde que vocês não se confundam, né? Então, para ácidos, ele traz aqui, tá? Aqui você vai ter o pH, vai ser o pKa mais o log da fração ionizada sobre não ionizada. E o da base, ele usa o pKb, tá? Mas, adicionalmente, você pode usar o pKa. Então, você pode achar o pKb, né? Porque o pKa mais o pKb é sempre igual a 14. Então, você subtraindo, se você souber o pKa da droga, você vai saber o pKb, só subtrair. Então, se o pKa da droga for 4, por exemplo, o pKb dele vai ser quanto? Vai ser 14 menos 4, vai ser 10. Bem, e aí essa fórmula também pode ser rearranjada aqui para as bases, né? Eu particularmente não gosto dessas fórmulas, eu vou mostrar a fórmula que eu acho que gera menos confusão, tá? Mas o que a gente está buscando é justamente essa razão entre fármaco ionizado e não ionizado, porque isso vai me dar uma ideia do processo de absorção. Então, essa fórmula permite calcular essas frações de um fármaco em um determinado pH. Então, só para a gente lembrar, né, que os compartimentos biológicos, eles vão ter diferentes valores de pH desse meio. Então, a mucosa gástrica, ela é bastante ácida, né, pH em torno de 1 a 2, a mucosa intestinal, né, um pouquinho maior, 5, o plasma 7,4. Então, essa equação de Henderson-Hasselbalch, ele mostra mais ou menos uma previsão farmacocinética. Então, percebam, aqui a gente tem, né, o meio extracelular, então o fármaco ali dissolvido, e ele vai se dissociar. Então, essa daqui é a forma não dissociada, e aqui a gente tem um equilíbrio entre a forma não dissociada e a forma dissociada, tá? Quem é que vai atravessar as membranas com maior facilidade? Essa fração aqui, gente, a não ionizada, tá? Ela vai ter maior facilidade nessa travessia. Por quê? Olha só, essa carga aqui, né? Essa carga não vai atravessar com tanta facilidade. Eu preciso de um transporte ativo, etc. Então, aqui tem uma maior permeação. Então, aqui a gente está, né, vendo que o fármaco, ele vai ter maior absorção se ele estiver num pH onde a sua forma não ionizada estiver em maior proporção, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante esse conceito. Então, vamos dar um exemplo, né, utilizando os cálculos.
O pKa do ácido acetil salicílico, né, que é um ácido fraco, é 3,5. Então, vocês acham esse valor na literatura, vocês podem ir lá no PubChem, no Drug Bank, né? Então, vocês encontram esse valor de pKa, é uma propriedade, é um parâmetro físico-químico. Aí ele pergunta, né, calcular o grau de ionização no estômago, adotando que o estômago tem aí um pH de 1, e no intestino ele está dando um pH no valor de 6. Então, a gente vai ver aqui, nesses dois meios, como é que vai comportar a molécula do ácido acetil salicílico, tá? Então, aqui a gente tem, eu gosto de usar essa fórmula, pH vai ser igual ao pKa menos o logaritmo da fração não ionizada sobre a fração ionizada, tá? Então, eu prefiro utilizar essa fórmula, porque ele já me dá direto a proporção, a razão da não ionizada sobre ionizada, depende se for ácido, se for base. Então, gera menos confusão. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui na fórmula. Nós temos o valor de pH do meio, aqui no estômago temos, então aqui o pH vai ser igual a 1, então a gente vai substituir. Nós temos o valor de pKa, ele foi dado, 3,5. O que a gente está buscando agora? A razão não ionizada sobre ionizada, então a gente vai realizar os cálculos. Então, fazendo a substituição, tá? pH do meio igual a 1, pKa igual a 3,5, menos o logaritmo da fração não ionizada sobre a ionizada. Aí, fazendo essa continha, o que vai acontecer? Esse 3,5 vai passar, né, para o outro lado da equação com o sinal invertido, tá? Então, aqui você vai ter o quê? 2,5, né? 1 menos 3,5 menos 2,5. Percebam que a gente não pode deixar que a incógnita com sinal negativo. Então, o que a gente faz? A gente multiplica toda a equação por menos 1, tá? E essa multiplicação por menos 1 vai acontecer a inversão do sinal. Então, nós vamos ter logaritmo da fração não ionizada sobre ionizada, igual a 2,5. Beleza. Isso aqui não me respondeu a pergunta, né? Eu quero saber isso numa proporção numérica, né? Então, eu preciso eliminar o quê? Eliminar a escala logarítmica. Então, vocês, né, comecem a se habituar na calculadora de vocês ou no celular, como é que faz esse cálculo, como é que é o logaritmo. Então, a fração ionizada sobre não ionizada vai ser igual, para eu tirar esse logaritmo, eu vou ter que elevar a essa potência. Então, vai ser 10 elevado à potência desse número aqui, 10 elevado a 2,5. Tá? Aí, vocês vão procurar na função da calculadora de vocês aquele E elevado a x. E aí, calculando esse 10 elevado a 2,5, a gente vai ter um valor de 316,23. Beleza, o que isso significa? Né? Esse valor, percebam que ele é muito maior que 1. Então, significa que eu tenho aproximadamente 316 moléculas não ionizadas para uma molécula ionizada, que vai estar aqui embaixo. Obviamente, isso me diz o quê? Quem é que está predominando nesse pH? Nesse pH está predominando a fração não ionizada. Então, como a gente viu, a fração não ionizada, ela vai ter maior ou menor facilidade para atravessar a membrana biológica, né? A gente viu que ela não tem carga, ela passa mais fácil, ela não está carregada. Então, nesse pH, é um valor, né, é um meio, como é que se diz, favorável para a absorção do ácido acetil salicílico. Bem, vamos agora ir para um pH um pouco diferente, um pH não tão ácido assim como no intestino. Então, simulando no intestino, a única diferença aqui do cálculo é que vai mudar apenas o valor de pH. Então, o valor de pH, né, a gente utiliza aqui a mesma fórmula, só que agora o pH, ao invés de ser 1, ele vai ser 6. Então, eu vou colocar pH, né, 6 igual pKa 3,5 menos log da fração não ionizada sobre ionizada. E aí, a gente está substituindo 6 igual 3,5 menos log da fração não ionizada sobre a fração ionizada. Aí, a gente vai, né, fazer o cálculo matemático, tá? 3,5 aqui, ele passa para o outro lado
com sinal oposto, então a gente vai ter o quê? 6 menos 3,5, tá? Então, 6 menos 3,5 é igual a 2,5, positivo, tá? Mais 2,5. Só que aí o que acontece? A nossa incógnita, ela tá com sinal negativo. Então, a gente multiplica toda a equação por menos 1 e a gente vai ter a troca de sinais, com o jogo de sinais, tá? E aí a gente vai ter log da fração não ionizada sobre ionizada é igual a menos 2,5. Beleza. Como é que a gente resolve isso? Da mesma maneira, a gente vai elevar 10 a essa potência aqui. Então, fração não ionizada sobre ionizada vai ser igual a 10 elevado a menos 2,5. Então, preste bastante atenção quando vocês forem digitar isso na calculadora, tá? Que é aquele E elevado a x. Fração não ionizada sobre ionizada vai ser igual, resolvendo essa continha aqui, 0,0032. Ou seja, aqui, né, a gente vai ter uma proporção muito menor do não ionizado sobre ionizado. Então, quem está predominando aqui nesse pH? Quem está predominando é a fração ionizada. Então, para cada 0,0032 moléculas da não ionizada, eu tenho uma ionizada. Ou seja, se esse valor aqui é maior que 1, né, como nesse primeiro exemplo, eu tenho maior predomínio da fração não ionizada. Se ele é menor que 1, eu tenho predomínio da fração ionizada. A gente vai fazer outros exercícios e aí acho que dá para vocês compreenderem melhor. Vamos lá. E aí o que a gente observa? Quanto mais o valor de pKa, de um fármaco se aproxima do pH do meio, a fração ionizada tende a ter a mesma proporção da não ionizada, ele tende a aproximar de 1. Tá? Então vamos ver um exemplo, com o mesmo ácido acetil salicílico. Então, vamos simular aqui, e se o ácido acetil salicílico, cujo pKa é 3,5, estiver no meio com o valor de pH igual a 3,5, que é o seu valor de pKa. Né? Então, fazendo essa brincadeira, aí eu vou substituir aqui 3,5 e 3,5, tá? Então, 3,5 é igual a 3,5 menos log da fração não ionizada sobre ionizada. O que vai acontecer? Esse 3,5 aqui, ele vai para o outro lado com sinal negativo e isso vai ficar igual a zero, tá? Então, aqui menos, log da fração não ionizada sobre ionizada é igual a zero, tá? A gente multiplica, então o zero é indiferente, a questão não tem sinal. Então, aqui log da fração não ionizada sobre a fração ionizada é igual a zero. E aí, gente, quando a gente tem 10 elevado a zero é igual a 1, tá? Então, 10 elevado à potência de zero é igual a 1. Então, a gente está comprovando essa afirmação, né? Que quanto mais o valor de pH e pKa se aproximam, mais eu vou ter uma aproximação, uma proporção mais equilibrada da fração ionizada com a fração não ionizada. Então, aqui, o valor foi igual a 1. O que é que significa? A mesma coisa é 1 sobre 1. Então, eu tenho a mesma proporção de ionizada, eu tenho de não ionizada. Então, você vai ter 50% e 50%. Só comprovando aqui essa afirmação. Então, vamos ver outras situações, né? Bem, além, claro, dos cálculos, a gente pode também utilizar os programas, né? O Marvin, né? Ele é bastante útil para prever o comportamento desse fármaco em determinados valores de pH. Então, todo mundo aqui, né, está aprendendo a fazer os cálculos, mas eu posso também utilizar o Marvin. Então, eu posso desenhar aqui a molécula, tá? E aí, eu posso vir aqui, né, calculations, protonation, measure mixed species. Ou seja, eu vou colocar, eu quero saber qual é a fração predominante em um determinado valor de pH. Então, quando eu clico aqui, vai aparecer essa janelinha. Nessa janelinha, eu quero saber o pH em, né, at pH. Então, vamos supor, coloco 2. Eu coloco, gente, o valor que eu quiser aqui. Porque eu quero justamente saber, no pH 2, o que acontece com essa molécula? Quem é que vai estar predominando? Tá? E aí, simulando com pH igual a 2, essa molécula, né, ela vai ter aqui essa ionização. Tá? Então, a gente está vendo
que no pH igual a 2 ela não está ionizada, né? A forma predominante, que ele dá pra gente qual é a estrutura predominante. E se eu colocar um pH mais alcalino, né? Aqui a gente mostrou no pH ácido, aqui é uma droga ácida, tá no pH ácido. E se eu colocar essa molécula, por exemplo, no pH alcalino, com pH igual a 9, por exemplo, o que vai acontecer com essa estrutura? Né? Então aqui a gente está vendo que no pH igual a 2, ele ficou predominantemente não ionizado. Por quê? Porque é uma molécula de caráter ácido. Quem é que dá dano a essa acidez? Né? É a hidroxila. Então essa hidroxila aqui, tá? Desse grupo funcional, tá me conferindo um caráter ácido, né? Ácido fraco, obviamente. Mas se eu tiver essa molécula num pH igual a 9, que é um pH alcalino, o que vai acontecer? Olha só, ele vai estar ionizado, então essa hidroxila aqui ela vai estar ionizada. Então essa aqui é a forma que vai predominar nesse valor de pH. E eu posso colocar diversas tentativas aqui. Então aqui ele te dá, é interessante que ele te dá o quê? Ele te dá a estrutura das espécies, né? Ionizado, não ionizado, e você coloca o pH que você bem entender. Vamos ver isso daqui no Maven, né? Vamos abrir o Maven que fica mais interessante. Então a gente vem aqui, vocês já viram esse macete, né? Structure, para não ter que desenhar a estrutura do zero. Eu vou gerar a estrutura a partir do nome, Name to Structure. Aí eu vou colocar uma molécula aqui, né? Vamos botar a cipro. Aí você lembra lá o nome em inglês. Se você não souber o nome em inglês, você pesquisa lá no Google. Coloca lá no Google Translator o nome em português, se você não souber. Copia o nome em inglês e cola aqui que tá tudo certo. Né? Eu gosto de dar uns macetinhos para facilitar a vida de todo mundo. Então aqui, primeiro, estou com a molécula, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, aí a gente vem em Calculators, tá? Protonation, Measure Microspecies. Clico aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar, gente, o pH que eu quiser. Tá? Vamos ver esse pH de 9. Né? Depois a gente pode colocar o pH que a gente dá ok. Beleza, olha lá. Então, no pH de 9, tá vendo? Ele tem aqui essa ionização. Tá vendo? Então, essa hidroxila aqui, a gente viu que a hidroxila, ela tem uma característica de um ácido fraco. Como ela é um ácido fraco, tá? Num pH básico, ela vai sofrer ionização. E é o que a gente observa aqui dessa hidroxila. Aqui da ciprofloxacina. Beleza? Vamos ver agora, vamos colocar um outro valor de pH. Vamos colocar um valor, sei lá, 3. Para ver o que acontece com essa hidroxila. Ok. Tá vendo? Aí você já tem o quê? Aí você já vem esse outro grupamina aqui. Então você já ionizou esse outro grupamina. Então às vezes você tem mais de um grupo ionizável. No caso da cipro, ele tem um grupo ácido e um grupo básico. Tá? Então às vezes a molécula ela pode ter grupos funcionais, né? Ácidos e básicos na mesma estrutura. Então no pH de 3, o que aconteceu? A hidroxila, que era um grupo ácido, para ela tá tudo certo, ela vai ficar não ionizada. Mas esse nitrogênio aqui, ó, ele vai ionizar, porque ele tem uma característica básica, tá? Então a gente vai ver que é bem interessante, né? Quando você tem mais de um tipo de microespécie, né? Mais de um hidrogênio ionizável, seja um hidrogênio básico, tá? Sendo um hidrogênio de um grupo ácido. Então a gente já fez essa brincadeira aqui com a cipro. Vamos voltar lá. Beleza. Ok. Bem, a gente também pode, né, outra ferramenta do Maven, para a gente ver essa questão da ionização, da protonação, eu posso, ao invés de ver aqui nas microespécies majoritárias, né, Major Macrospecies, eu posso ver aqui no pKa. E aí ele vai me dar um gráficozinho bem legal, onde ele relaciona a proporção, o percentual de fração ionizada e não ionizada em toda a faixa de pH. Então essa ferramenta também é bem legal. Né? Então se eu vier aqui, né, seleciono a molécula, protonation, pKa, ele vai me dar isso aqui.
Então, aqui são as duas espécies possíveis, né? Daqui da ionização, então, ionização 1 e 2, né? A forma 1 e a forma 2 dessa molécula. Então, a gente vê aqui qual é o hidrogênio ionizável. O hidrogênio aqui dessa hidroxila. Então, esse hidrogênio aqui dessa hidroxila é que vai ter um caráter ácido, tá? E aí, o que a gente vai ver? Esse hidrogênio, né? Essa molécula, a depender do valor de pH, ela vai estar mais ionizada ou menos ionizada. Então, a gente tem essa relação percentual. Então, ele vai dar esse gráfico, gente, bem legal aqui pra gente. Tá vendo? Ele deu aqui o formato 1 é o quê? É o formato não ionizado, tá vendo? E ele está dando aqui em vermelho. Essa forma 2, que está dando aqui em verde, é a forma, olha, ionizada. Então, você vai ver que ele vai ter uma relação, ó, inversa, tá? Da fração ionizada e não ionizada. E aí, ele dá essa tabelinha lateral aqui. Em cada valor de pH, né, a cada 0,2 unidades, né, ele dá nessa escala, quantos por cento tem da forma não ionizada e a forma ionizada. Então, aqui, né, alfa 1 e né, o percentual da forma 1 e da forma 2. Então, aqui, tá vendo como é uma molécula ácida, como eu falei com vocês? Nos pHs mais ácidos, tá? Quem é que está predominando? Ó, a forma 1, 99,96, 99, 94, né? Tudo acima aqui de 90%. Tá? E a forma 2, que é a forma ionizada, ela está numa proporção muito, muito, muito pequena. Tá? E aí, à medida que o pH vai aumentando, que ele vai chegando, né, em valores mais alcalinos, você vai caindo aqui o percentual, tá, da forma não ionizada e vai aumentando a forma ionizada, certo? É porque aqui essa barrinha, depois eu vou entrar, a gente vai olhar bonitinho lá no Marvin, tá? Pra gente correr essa barra aqui e ver. E é aquele dá aqui pra gente esse gráfico a distribuição percentual dessas microespécies. E aí, o que é que eu falei com vocês, né? Quando o valor de pH for igual ao valor de pKa, eu tenho a mesma proporção da fração ionizada e não ionizada. E a gente consegue ver aqui. Então, qual seria esse valor? Vamos ver onde é que tem 50% dos dois, olha. Tá vendo aqui 50%? Então, 50% é onde a gente tem a mesma proporção da fração ionizada e não ionizada. E isso aqui, tá? Para essa molécula, tá me dando um pKa mais ou menos o quê? De 3,5 do ácido acetil salicílico. Né? Você lembra que o pKa do ácido acetil salicílico não era 3,5? Então, se a gente olhar aqui próximo, né, de 3,5, a gente vai ver que vai dar onde aqui? Nos 50%, onde eu vou ter a mesma proporção da fração não ionizada em relação à fração ionizada. Então, aqui a gente consegue, né, se eu for olhar, né, aqui nessa tabelinha, como ele dá de 20 em 20, 0,20, 0,20, então a gente não consegue ver 3,5, mas a gente olhar aqui, ó, entre 3,40 e 3,60, tá vendo, ó? 3,40 mais 50,85, isso aqui é praticamente 50-50, é porque ele não dá, aqui na escala, né, esse valor ímpar de 3, né, o valor de 3,5, que é o valor de pKa do ácido salicílico, mas aqui a gente está vendo que está bem próximo de 50-50. Vamos dar uma olhada isso aqui lá no Marvin. Tá? Aí, claro, se eu for pegar a cipro, por exemplo, a cipro a gente viu, já vai ser um pouco mais, uma molécula mais complexa, né? Porque ela tem um grupo ácido e tem um grupo básico na estrutura. Então, a nossa vida aqui já não vai ficar muito fácil. Então, a gente vai em protonation e vou aqui em pH. Beleza. Aí ele pede, né? Ele pergunta qual é o mínimo, sei lá, pH de menos 2 até 16. Então, aqui você pode também estabelecer a faixa. Eu não quero pegar a faixa toda, eu quero pegar uma faixa mais curta. Né? Você pode configurar, tá, as opções aqui dos limites de pH. E aqui, pH step size, ou seja, eu quero a cada 0,2, mas eu posso colocar, por exemplo, a cada 0,1. Você estabelece qual vai ser essa fração que você quer que apareça. Né? Então, você pode, não vou mexer aqui nessas configurações. Ok, vamos ver, olha só, gente, que legal. Então, ele vai ter, pessoal, 4 espécies ali possíveis. Por quê?
Porque a cipro, nós vimos que ela tem um grupo ácido, que é aqui do ácido carboxílico, né? A gente tem aqui o grupo ácido carboxílico, e ele tem um grupo amina aqui desse anel. Então, nós temos aqui 4 espécies, né? Então, aqui a gente tem os pares, né? Aqui espécie 1 e 2, né? Na espécie 1, o que a gente tem aqui? Na espécie 1, vou aproximar aqui para enxergar, tá? Aqui a gente tem a fração, né? Aqui a hidroxila está ionizada, tá? Mas o grupamina não. Então, é uma combinação. Então, você tem 4 possibilidades, né? O grupamina e a hidroxila, né? O grupamina não ionizado e a hidroxila ionizada, que é aqui é a espécie 1, e ele vai me dar todo o percentual aqui, se a gente for descer. Outra possível combinação é ambos, né? Desculpa. Aqui é a espécie 2, o ácido não está ionizado, a hidroxila não está ionizada e o grupamina está. Então aqui, né, seria o comportamento ácido, seria essa coluna 2 aqui. A terceira possibilidade seria não ionizar tentando enxergar, viu, gente? Tá pequenininho aqui, ó. Não ionizada, né? A hidroxila. E aqui também não está ionizado, né? Nenhum dos dois está ionizado. E a 4, a gente tem ambos ionizados, tá? Então aqui são essas 4 possíveis, né, combinações que a gente pode ter de espécies. Então já é um pouco mais complexo, quando você tem mais de um grupo funcional ali passível de ionização. E aqui a gente vê, né, a varredura de pH, a gente viu que a gente pode configurar ali, se eu quiser colocar a cada 0,1 eu também posso, ou a cada 0,5, né? E aí a gente vai ter o percentual de cada uma dessas espécies em diversos valores de pH. Então aqui é bem interessante, eu posso correr aqui, ó, gente, e observando. A gente vai vendo aqui, ó, até o pH de 14, que foi a faixa que a gente estabeleceu, né? Então é bem interessante aqui, mano, aqui já é um pouco mais complexo, tá? Quando a gente olha ali esse equilíbrio aqui entre as frações ionizada e não ionizada, porque a gente agora tem 2 partes da molécula que é possível de ionização. E a gente, se a gente correr aqui com o mouse, ele vai dando os valores, gente, é bem legal, tá? Então aqui a gente percebe que a gente tem 2 pontos, né, onde a gente tem 50% da fração ionizada e não ionizada, dos respectivos da forma ácida e do grupo básico. Então aqui, ó, vamos aqui no 50 para ver o que acontece. Aqui no pH, né, vai ser mais ou menos o valor de 5, né, se eu colocar aqui mais ou menos no valor de 5, deixa eu tentar correr bem aqui, tá? Se a gente for ver aqui mais ou menos o valor de 5, é isso? O que a gente tem? 50%, tá, do que está representado ali do verde e 50% desse vinho. Então, a gente tem 50% da microespécie 2 e 4. Então, aqui, ó, espécie 2 e 4, nesse pH de mais ou menos 5, a gente tem 50% de cada um, tá? Então seria aí um dos pKAs, tá? Um dos pKAs da ionização do grupo amina, da ionização do grupo amina. Então aqui a gente tem os pares 2 e 4 é um par e 1 e 3 é outro par, né? Então esse par 1 e 3, ele está se referindo ao quê? À ionização da hidroxila, da porção ácida da molécula. E o 2 e o 4, ele está representando a ionização do grupo amina. Então, se a gente for aqui em 50%, tá? Vamos lá para o grupo amina. 50% do grupo amina, a gente vai ter ali um pH por volta de 9 alguma coisa. Então, 9 alguma coisa seria o quê? Seria o pKa, né? Seria o pKa
desse grupo aqui, desse grupo amina, e em torno de 5 desse grupo hidroxila. Então, a gente, né, tem aqui essas combinações, né? Então, é bem interessante, né, o MAVEN, ele dá essa possibilidade para a gente investigar melhor o processo de ionização. Gente, cada vez que eu entro no MAVEN, eu descubro uma coisa diferente, né? Então, é possível que vocês também descubram mais coisas. Se vocês descobrirem mais coisas, né, vamos compartilhar com a gente lá no Moodle, né, aprendendo, né? Cada vez eu gosto de dar essas aulas assim, nos programas, porque toda aula algum aluno, 2 ou 3 alunos descobrem coisas novas e traz, né, isso enriquece bastante. Então, pode futucar bastante, gente, o programa é livre, né, e acho que quanto mais vocês manusearem esse programa, mais vocês, né, vão tender a aprender, é divertido, tá? Então tá aqui, eu peguei do ácido salicílico, que só tem essa hidroxila aqui ionizável, então ele só vai ter 2 espécies. Mas a gente viu que se tiver moléculas mais complexas, moléculas com mais grupos ionizáveis, aquele gráfico ali ele vai ficar bem mais complexo e mais interessante. Bem, vamos ver aqui o ácido fraco, ele vai estar mais ionizado quando o pH está próximo do seu pKa, tá? Está acima, desculpe. Então, um ácido fraco, ele está mais ionizado quando o pH do meio está acima do seu valor de pKa. Então, a gente viu, quando está igual, o valor de pH do pKa, 50-50. Se esse pH sobe em relação ao valor de pKa, daquela droga, vai começar a predominar o que? A fração ionizada. Então, vamos ver um exemplo de cálculo aqui da penicilina G, cujo pKa é de 2,8. Então, num pH de 3,5, que é um pH onde é um valor maior que o pKa da ampicilina, tá? O que vai acontecer? A gente vai substituir pH do meio, 3,5, é igual ao pKa 2,8 menos log da fração não ionizada sobre ionizada. Substituindo, né? A gente vai fazer os cálculos, esse 2,8 passa para o outro lado com sinal negativo e a gente vai ter o quê? 0,7. Aqui não pode ficar com sinal negativo, a gente multiplica toda a equação por menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos 0,7. Tirando o logaritmo, a gente vai ter 10 elevado a menos 0,7. Fazendo essa continha, a gente vai ter um valor igual a 0,2. Ou seja, gente, esse valor aqui está maior ou menor do que 1? Está menor que 1. Então, se ele está menor do que 1, significa que eu tenho maior proporção do ionizado em relação ao não ionizado. Então, a absorção aqui vai ser favorável para a penicilina? Não, tá? Por quê? Porque aqui ele vai ter mais moléculas ionizadas do que não ionizadas. Agora, vamos lá colocar a penicilina num pH mais baixo, num pH abaixo do seu pKa. Olha só o que vai acontecer. Então, substituindo aqui agora por um pH igual a 1,5, né, o que a gente vai ter aqui? Menos 1,3, multiplica a equação por menos 1, 1,3, 10 elevado a 1,3, que vai dar igual a aproximadamente 20, 19,19. Então, aqui esse valor, como ele é maior ou igual a 1, significa que eu tenho maior proporção da fração não ionizada em relação à ionizada. Então, significa que eu tenho aproximadamente 20 moléculas não ionizadas para uma ionizada. Então, aqui com certeza a absorção é muito melhor, tá? Vamos fazer mais exemplos. Vamos pegar agora fármacos um pouco mais alcalinos. Então, uma base fraca. Se eu pegar, por exemplo, a ampicilina, ela vai estar mais ionizada quando o pH está abaixo do seu pKa. Aí já é uma relação diferente, tá? Porque agora a gente está com uma droga que tem um caráter predominantemente básico, como a ampicilina. Então, o pKa da ampicilina aqui 7,2, se ele tiver num pH abaixo, 3,5, né, ou seja, um valor abaixo do seu pKa, ele vai ficar mais predominante na fração não ionizada, desculpa. E aí, só para comprovar isso, vamos para os cálculos. Então, aqui 3,5, que é o pH do meio que a gente está simulando, igual a 7,2. Aí, a gente, né, vai ter a fórmula aqui diferente. Como ele se trata de uma base,
A única diferença é o sinal, tá? Então aqui o sinal que a gente vai usar para drogas básicas, aqui vai ser sinal positivo, tá, gente? Se a gente for no slide anterior, o sinal aqui é negativo. Então, só lembrar, sinal negativo para droga ácida, né? Que aí vocês não confundem as fórmulas. Sinal positivo para droga básica, tá? E o resto fica tudo igual. Então, substituindo aqui o 13,5, né? E o valor de pKa, a gente tem aqui a equação, tá? E aí vem aqui 3,5 menos 7,2, você vai ter menos 3,7, então essa proporção vai ser 10 elevado a menos 3,7, que vai dar o valor de 0,002, com 3 zeros. Então aqui a gente vê que o que é que predomina? Isso aqui é o valor maior ou menor que 1? Bem menor que 1. Então o que é que predomina? Fração ionizada. Vamos agora ver uma situação oposta. E a ampicilina, se ela tiver um valor de pH acima do seu valor de pKa, o que vai acontecer? Né? A gente vai observar o inverso, então vamos só fazer as continhas aqui para a gente perceber isso. Tá? Então se ela tiver um pH 8,5, que é acima do seu valor de pKa, que é 7,2, substituindo aqui esse pH por 8,5, né? A mesma coisa, tá? Então aqui vai ter 8,5 menos 7,2, 1,3. E aí, colocando isso à potência de 10, 19,9, aproximadamente 20. Olha como mudou drasticamente, né, a proporção. Então aqui é como se tivesse quase 20 moléculas não ionizadas para cada uma molécula ionizada. Então aqui predomina o que? Predomina a fração não ionizada. Então, onde seria melhor a absorção, né? Vamos pensar na ampicilina oral. Onde ela absorveria melhor? No intestino ou no estômago? Aí, a primeira pergunta. Aí a gente pensa, tá, para eu responder essa pergunta, eu primeiro tenho que saber qual é a faixa de pH desses dois sítios. Qual é a faixa de pH estomacal? Ela é mais alcalina ou ela é mais ácida? Qual é a faixa de pH do intestino? É mais alcalino ou mais ácido? Bem, o pH do estômago, a gente já viu que ele é predominantemente ácido, tá? Então, como a ampicilina é uma droga básica, ela não vai ter uma boa absorção no estômago. Porque ela vai estar, olha aqui, muito mais ionizada. Então, você vai ter poucas moléculas não ionizadas para poder atravessar. No entanto, né, se eu for lá para o intestino, que eu tenho um pH menos ácido, mais beirando a alcalinidade, eu já tenho uma situação, né, não chega a ser 8,5 pH do intestino, obviamente, mas eu já vou ter maior proporção da fração não ionizada em relação ao estômago. Então, a ampicilina absorveria melhor no intestino. Então, por isso que a gente, né, às vezes, né, quando está pensando em uma formulação farmacêutica, se a gente for olhar do ponto de vista anatômico, quem é que vem primeiro no trato gastrointestinal? Né? Entre estômago e intestino. Vem o estômago. Então, vem o estômago, depois o intestino. Então, gente, se eu tiver um fármaco que ele tenha uma absorção mais favorável no intestino, como no caso da ampicilina, ele, infelizmente, tem que passar primeiro pelo estômago. Né? Então, a gente tem que procurar artifícios farmacotécnicos para que a ampicilina consiga sobreviver ao estômago. Porque se chegar tudo ionizado, acabou a absorção. Tá? Então, por isso que a gente tem algumas formulações que possuem revestimento, né? E principalmente quando ele é gastro-resistente. Então, quando vocês virem, né, não é porque é bonito, né, não é só para encarecer a formulação. Uma das razões, né, que a gente desenvolve formulações gastro-resistentes, né, seja com uma forma de hidrágea ou com algum outro tipo de revestimento específico, é porque muitas vezes a gente tem uma droga que tem uma absorção melhor no intestino, mas ela precisa sobreviver, ela precisa passar pelo estômago antes. Então a gente tem esse revestimento entérico, esse revestimento, para ela conseguir, para que não ocorra a desintegração no lugar errado. Tá? Então essa cápsula, essa drágila tem esse revestimento, né? E aí que o nosso objetivo é que ela chegue inteira
né, no intestino, para que só no intestino ela libere o princípio ativo, sofre o processo de dissolução e aí, etc, tá? Para poder acontecer a absorção. Então, fica aí mais uma informação para vocês. Vamos pegar agora uma molécula mais básica, né? Um caráter mais alcalino, como o baclofeno. Então, aqui a gente tem essa afirmação. Pequenas mudanças de pH até 2 unidades próximo ao valor de pK do composto vão gerar grande mudanças mais significativas no percentual da fração ionizada e não ionizada. Beleza. Então, a molécula ela vai ser mais sensível a variações de pH quando esse valor de pH está próximo do seu valor de pKa, seja até 2 unidades para mais ou 2 unidades para menos. Vamos ver o que significa. Então, bora lá, ou 1 ou 2. Então, vamos lá. O baclofeno tem um pKa de 9,5. Tá? Então, o baclofeno ele vai ser mais sensível à ionização nesse intervalo próximo de 9,5, ou seja, uma unidade a menos, 8,5, ou uma unidade a mais, 10,5. Então, vamos ver o que acontece com o baclofeno nessas duas simulações. Então, substituindo aqui 8,5, que é o pH do meio, o pKa da droga, tá? E aí a gente lembrando, o baclofeno é o que? A molécula, né, mais alcalina. Então, a equação que eu uso aqui, com sinalzinho positivo. E aí, fazendo essa continha, 8,5 menos 9,5, menos 1. E aí, 10 elevado a menos 1, 0,1. Então, o baclofeno, tá, num pH, uma unidade abaixo do seu valor de pKa, a gente só vai ter 0,1, né, ali da fração não ionizada em relação à ionizada. Ou seja, isso significa que é só 10%. 90% aqui vai estar em que forma? Ionizada. Vamos agora ver o baclofeno, uma unidade acima do seu pKa. Né? Quem sabe, se for 9,5, 9,5 vai estar 50-50, então vai dar igual a 1. E se eu colocar uma unidade apenas acima do seu valor de pKa, o que vai acontecer? Se eu colocar essa molécula num pH de 10,5. Então, colocando aqui 10,5, tá? Fazendo a substituição, vai ter 10,5 menos 9,5, 1. 10 elevado a 1, 10. Olha como aumentou drasticamente. Então, nesse pH que está uma unidade acima do valor de pKa, a gente já tem uma proporção de 10 moléculas não ionizadas para uma molécula ionizada. Muito diferente. E olha só, a gente só variou o valor de pH em 2 unidades, ou seja, de 8,5 para 10,5. Tá? Então, essa variação aqui trouxe uma proporção drástica, né, na proporção da razão não ionizada em relação à ionizada dessa droga. Então, é o que está dizendo aqui no enunciado. Pequenas mudanças no pH, até 2 unidades próximas do valor de pKa do composto, resultam em grandes mudanças no percentual ionizado e não ionizado. E a gente comprovou isso aqui com o baclofeno. Agora, se essas mudanças de pH for num valor muito longe do valor de pKa, você não vai ter aí um grande impacto na proporção da fração ionizada e não ionizada. Então, vamos pegar o mesmo baclofeno e vamos simular um pH bem longe lá do seu pKa. Vamos pegar um pH de 4,5 e de 5,5. Vamos ver se tem tanta diferença assim. Então, colocando o baclofeno no pH de 4,5, o que a gente vai ter? Aqui, menos 5, 10 elevado a menos 5, tá? 1 vezes 10 é menos 5. Se eu colocar no pH de 5,5, ou seja, ele vai estar aqui muito pouco, né, não ionizado. Então, aqui vai predominar o que? A forma ionizada. Se eu colocar no pH de 5,5, a gente vai substituindo aqui, 10 a menos 4, 1 vezes 10 a menos 4. Então, ou seja, continuou extremamente ionizado. Tá? Então, por quê? Porque esses valores de pH estão bem longe do valor do pK da droga. Então, vai ficar tudo ionizado mesmo, né? Não vai ter tanta diferença. Agora, claro, quando esse valor de pH vai se aproximando do valor de pKa, aí sim, aí eu vou ter mudanças mais significativas, como a gente viu no exemplo anterior. Outra afirmação aqui, um ácido fraco está quase totalmente não ionizado
quando o pH está 4 unidades abaixo do seu pKa. E totalmente ionizado quando está 4 unidades acima do seu pKa. Vamos traduzir isso aqui, né, em cálculos. Bem, vamos pegar a farina, que é um ácido fraco, pKa 5,1, né, e vamos ver a varfarina num pH 4 unidades abaixo do seu valor de pKa, ou seja, 1,1, e a varfarina num pH com 4 unidades acima do seu valor de pKa, 9,1. Então, o que a gente viu? Ácido fraco está quase totalmente não ionizado quando o pH está 4 unidades abaixo, que é esse exemplo aqui. E totalmente ionizado quando o pH está 4 unidades acima do seu pKa, que é o segundo exemplo que a gente vai ver os cálculos. Então, substituindo, né, aqui 4 unidades abaixo, o que vai acontecer? A gente já sabe como é que faz as contas, 10 elevado a 4, né? Então, aqui, você tem, né, 1 vezes 10 elevado a 4 da fração não ionizada sobre ionizada, esmagador. Isso aqui é 99,999% da fração não ionizada. Então, a gente pode considerar ele totalmente não ionizado, pH excelente para a farina. Agora, se a gente colocar lá no pH 4 unidades acima do seu valor de pKa, a gente fazendo as continhas, a gente vai ter, olha, 0,0001, né, da fração não ionizada para ionizada. A gente vai ter o resultado oposto. Então, aqui praticamente está tudo ionizado. Então, é o que está dizendo aqui no enunciado. O mesmo raciocínio, só que de maneira inversa, a gente vai levar para as bases fracas. Então, ele utilizou aqui com a morfina, como exemplo, com pKa igual a 8. Então, uma base fraca está totalmente não ionizada quando o seu valor de pH está 4 unidades acima do seu pKa, que é o primeiro exemplo aqui. pKa da morfina 8, simulando pH 12. 12, 4 unidades acima do seu pKa. Então, aqui a gente espera que ele esteja praticamente todo não ionizado. E aí a gente tem um contrário, né? E totalmente ionizado quando o pH está 4 unidades abaixo do seu valor de pKa. Então, se o pKa da morfina aqui é 8, se ele tiver 4 unidades abaixo, no pH igual a 4, ele vai estar praticamente, né, totalmente ionizado. Então, vamos só fazer as contas para a gente comprovar isso. Lembrando que a fórmula, quando é base, ó, tem aqui um sinalzinho de mais, tá? Então, 12, que é o pH que eu quero simular, 8 pKa da morfina. Resolvendo essa continha aqui, a gente tem o quê? 10.000. Ou seja, eu tenho 10.000 moléculas não ionizado para uma ionizada da morfina no pH igual a 12. E é o que está dizendo aqui, ó, uma base fraca está quase totalmente não ionizada quando o pH está 4 unidades acima do seu pKa. Se a gente for colocar agora no inverso, vamos encontrar uma resposta inversa, obviamente. Então, usando aqui o pH igual a 4, é igual a 8, né? Mais log não ionizado sobre não ionizado. Resolvendo essa continha aqui, 10 elevado a menos 4, tá? Ou seja, 0,0001. Então, aqui, ele vai estar predominantemente na forma não ionizada, que é o que está dizendo anunciado. Totalmente ionizado, quando o pH está 4 unidades abaixo do seu valor de pKa. Bem, e aí, obviamente que, se por um lado, a fração não ionizada, ela atravessa melhor as barreiras, né, biológicas, a membrana lipídica, etc., por outro, a fração ionizada solubiliza melhor em meio aquoso. Então, gente, é difícil, né? São muitos fatores ali que interferem no processo de absorção. Então, as drogas ácidas, né, como barbitúricos, anti-inflamatórios não esteroidais, fenilbutazona, são menos solúveis em solução ácida. Por quê? Porque no ácido fica não ionizado. E o que é que solubiliza melhor na água? O meio aquoso. O íon, né? O íon, ele vai ter uma solubilidade maior do que a molécula neutra, tá? E a mesma coisa, né? Então, e, obviamente, se ele tiver numa solução alcalina, ou seja, a gente viu que um ácido fraco numa solução alcalina, ele vai estar predominantemente o quê?
ionizado. E ele estando ionizado, ele vai solubilizar melhor, né, no meio aquoso. Então, é realmente complicado a gente, né, discutir, a gente prever a absorção. Então, o processo de absorção, gente, ele é muito complexo. São muitas nuances, muitos fatores que vão culminar aí na absorção bem-sucedida ou não de uma molécula, tá? Então, a gente tem aqui, né, eu peguei o gráficozinho do piroxicam. O piroxicam, né, ele já tem aí pelo menos 5 espécies, né, uma beleza, né, das frações pode ionizar e não ionizar. E aí a gente vê aqui esse gráfico aqui das microespécies muito mais complexo, né. Então, basicamente a gente adota, né, o pKa, né, ácido dele de 6,3, né, o pKa aqui desse grupo hidroxila, mas ele ainda tem outros grupos passíveis de ionização, né, ele tem aí o grupo amina, esse nitrogênio, esse outro nitrogênio. Mas aqui a gente está adotando, né, o pKa, no caso dessa hidroxila aqui. E aí a gente vê, né, uma loucura, né? Olha só o tanto de espécie ali possível para o piroxicam. Então, nem tudo é tão simples quanto a gente imagina, né? Estou só mostrando isso para vocês. Né? Ok. Deixa eu ver o que mais. Acho que eu queria mostrar mais alguma coisa aqui. Aqui eu acho que. Não. Não era o que eu estava pensando. Vamos lá. Bem, e aí fármacos básicos vai ter, obviamente, um efeito inverso, né? Por quê? O fármaco básico, onde é que ele vai estar mais ionizado? No meio ácido. Né? Então, no meio ácido ele vai estar mais ionizado, consequentemente vai ser mais solúvel. Tá? Mas aí solubiliza, mas tem dificuldade para atravessar a membrana. É complicado. E aí a droga básica, no meio básico ele vai estar mais não ionizado. E aí, a gente viu que o não ionizado tem menor solubilidade aquosa. Então, gente, realmente é muito complicado, né, isso. Aqui a gente tem aqui um exemplo de algumas drogas básicas, como a ranitidina, né? Aqui alguns anestésicos locais, né? Aqui o pKa, né? Aqui é da lidocaína, eu esqueci de botar o nome dessa molécula. É um dos anestésicos, não sei se foi lidocaína, depois eu vou colocar aqui para vocês. E aí a gente, né, já tinha discutido o efeito do pH na ionização dessas drogas. Então, a influência do pH na ionização, por exemplo, de um grupo ácido, né, do ácido benzoico, e a influência do pH na ionização da anilina, que tem, né, uma forma básica. E aí a gente vai ver, né, que o valor de pH mais ácido, né, só recapitulando o que a gente viu, o valor de pH mais ácido, tá, o que é que vai predominar aqui? A fração não ionizada. E à medida que esse pH vai aumentando, o que vai acontecendo com o ácido benzoico? Ele vai ficando mais ionizado. Aqui esse valor de 50 significa o quê? Significa que provavelmente o pKa do ácido benzoico é algo perto de 4. A anilina a gente vai ter uma relação inversa, né? No pH mais ácido, o que vai estar acontecendo? Vai ter um percentual baixo da fração não ionizada. E à medida que esse pH vai ficando mais alcalino, ele vai ficando mais predominante na fração não ionizada. Como a gente vê aqui em pH 7, ele está praticamente com 99%. E aqui 50%, né, é onde a gente vê o quê? Quando você tem metade, metade, isso significa que está próximo do valor de pKa. Tá? Aí aqui só para a gente, né, ter uma ideia, né, dos mais ou menos da faixa de pH dos grupos funcionais, mas isso pode variar bastante, né, depender muito da molécula. Então, ácidos carboxílicos, né, então o que a faixa, né, dos pHs de ácidos fracos? Ácido carboxílico é de 2 a 6, a sulfônico um pouco mais ácido, de menos 1 a 1, fenóis, né, de 7 a 11, tióis, imidas, né, sulfonamidas. Então, aqui só para a gente, né, quando vocês virem uma molécula, imaginar, meu Deus, será que essa molécula ela vai ter um comportamento ácido ou base fraca? E às vezes ele pode ter os dois, como a gente viu lá na cipro. E o que vai mais caracterizar os grupos básicos? Aminas alifáticas, aí com uma faixa de pKa de 8 a 11, anilinas de 3 a 5, piridinas, né, heterociclos saturados contendo nitrogênio. Aqui mais um gráficozinho ali mostrando, né, a dependência do pH e do pKa na fração de um ácido, na ionização de um ácido. Então a gente vai vendo aqui essa diferença, né, de pH. Então, quanto maior essa diferença, mais você vai ter uma forma ali predominante. Então, quando você tem uma diferença de 4 unidades, no caso, né, negativas de pH para o pKa, para um ácido, o que você tem? 99,9%,
da não ionizada para 0,01% ionizada. À medida que essa diferença de pH versus pKa vai diminuindo, tá vendo? Vai chegando aqui, você vai diminuindo também a proporção da não ionizada. Até que quando essa diferença é zero, o que é essa diferença zero? Quando o pH é igual ao pKa. O que vai acontecer? Você vai ver 50%. E aí, à medida que essa diferença começa a ter um sinal positivo, ou seja, que o pH supera o valor de pKa para uma droga ácida, o que a gente vai observando? A gente vai observando que a fração não ionizada ela vai diminuindo, tá? E a não ionizada vai aumentando. E aqui é só alguns exemplos, só uma figura, né, representando algumas faixas de bases e ácidos, né, de fármacos conhecidos, né, como cloroquina, a atropina, histamina, propanolol, então morfina, que são diazepam, são alguns fármacos que têm uma característica mais de uma base fraca. Tá? E de ácidos, a gente tem que, obviamente, a vitamina C, o ácido ascórbico, a gente tem aqui clorotiazida, sulfametoxazol, varfarina, aspirina, né? Probemicidas, penicilinas. Então, aqui acho que já deu mais ou menos para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente viu que são muitos fatores, né, que vão interferir na absorção de um fármaco, né? Do ponto de vista dos parâmetros físico-químicos. Então, hoje, né, ainda bem que a gente tem ferramentas computacionais, né, programinhas bastante acessíveis, que podem nos dar mais ou menos uma previsão do comportamento. Claro que em vivo outras coisas podem acontecer, coisas, né, que a gente não prevê em simulações virtuais. Mas já dá um norte, então você sintetizou uma molécula, você quer saber do potencial dessa molécula. Será que essa molécula vai ter alguma dificuldade no processo de absorção? Será que ela vai ter alguma limitação? Então você pode, por exemplo, utilizar esses programas e já tentar imaginar, né, ter uma previsão, uma estimativa da absorção, né, tanto do ponto de vista de ionização, quanto do ponto de vista do coeficiente de partição, né, do log de P, da solubilidade, enfim. Né, hoje as ferramentas computacionais realmente elas deram um upgrade aí nessa área de desenvolvimento de fármacos, né? Então a gente vai trabalhar bastante exercício pensando mesmo no desenvolvimento de moléculas. Bem, gente, é isso. A gente termina aqui finalmente, né, a última parte da aula de propriedades físico-químicas.